Partilhar com os irmãos neste culto, vencendo a ansiedade com a oração. Vencendo a ansiedade com a oração. O texto básico para esta mensagem, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, vivemos em uma geração marcada pela ansiedade. Dizem que a ansiedade é o mal do século. As pressões do dia a dia, as incertezas em relação ao futuro, o ritmo acelerado da vida moderna criaram uma verdadeira epidemia que afeta a saúde mental e espiritual de muitos. Há muita gente ansiosa. Diante deste cenário, irmãos, surge então a pergunta: como a fé cristã, a fé que professamos, responde a essa aflição tão presente que é a ansiedade? A Bíblia não ignora essa realidade. Pelo contrário, ela oferece um caminho prático e poderoso para encontrar a paz, não viver ansioso. Um exemplo disso está nesta orientação de Paulo aos crentes da igreja em Filipos, mas que também se aplica a nós. E nesta orientação, Paulo começa a dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele não diz de algumas coisas, de coisas pequenas ou coisas grandes. Ele diz de coisa alguma. Problema é saúde? Não ande ansioso. Problema é financeiro? Não ande ansioso. Problema de relacionamento? Não ande ansioso. Irmãos, crente sofre de ansiedade? Não deveria, mas sofre. Mas sofre. Provavelmente esse mal estava a atacar os filipenses, porque Paulo sempre escreve em resposta a algo. Na sua percepção pastoral, então ele escreve em resposta a algo. Então Paulo considera importante transmitir-lhes esta orientação. Eu quero então explorar com os irmãos as instruções transmitidas pelo apóstolo, que são instruções divinas, para substituir a ansiedade pela tranquilidade que só Deus pode oferecer. Substituir a ansiedade pela tranquilidade de Deus. E o primeiro ponto a considerar é que aqui nós temos uma ordem divina. Paulo começa com uma ordem divina. Porque é certo que é Paulo que está a escrever, mas ele escreve sob a orientação, a inspiração do Espírito Santo. Então é uma ordem de Deus. E aqui nos é apresentada uma ordem direta e clara. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis. É uma ordem. Então não é uma mera sugestão, é um mandamento divino, podemos assim considerar. O mesmo mandamento é transmitido por Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, no Sermão da Montanha, quando Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos.
À primeira vista, pode parecer impossível obedecer, né? Se o problema é real, se a situação está difícil, se há coisas que me preocupam, como não ficar ansioso? Como evitar a ansiedade? Mas, irmãos, precisamos lembrar de um princípio fundamental. Deus nunca nos dá uma ordem sem, ao mesmo tempo, capacitar-nos para cumpri-la. Deus nunca nos dá uma ordem sem dar-nos a capacitação ou a capacidade para cumprir esta ordem. Ele não nos diz para simplesmente suprimir a ansiedade, fingir que não existe, ignorar, não. Ele diz, ou nos convida a entregar a ansiedade a Ele. Esse é o convite. Nos convida a entregá-la. Não é ignorá-la, não é suprimir, mas entregar a Ele. Esse convite, portanto, é um chamado à confiança. Como nós temos, por exemplo, lá também no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega a tua ansiedade ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então aqui Deus mesmo nos desafia a crer que Ele é o nosso Pai Celestial, que se importa conosco e tem o controle de todas as situações. Tudo está debaixo do controle de Deus. Então a primeira coisa a considerar é isto, é uma ordem divina. E quando Deus dá ordem, Ele também nos dá a maneira, o jeito, a capacidade de obedecer a esta ordem, de não viver ansioso. O segundo ponto é o seguinte: Deus não só dá a ordem, mas também nos dá armas espirituais. E precisamos usar as armas espirituais oferecidas neste texto. No versículo 6, repito, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Conforme já disse, Deus nunca nos dá uma ordem sem ao mesmo tempo capacitar-nos para cumpri-la. E o texto mostra claramente que Deus não nos deixa de mãos vazias para enfrentar a ansiedade. Ele nos equipa com armas espirituais poderosas. Paulo detalha 3 ferramentas essenciais: a oração, que é a nossa comunicação geral com Deus, orai sem cessar, diz a Bíblia. A súplica, e o que é a súplica? São nossos pedidos específicos e urgentes. Orar especificamente por aquilo que te preocupa, pelo motivo da tua ansiedade. Esta orientação também nos é dada por Pedro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele. Não fique com ansiedade. Lança sobre ele. E a terceira arma aqui é a ação de graças. Então, oração, súplica e ação de graças. Porque quando agradecemos, estamos a reconhecer a bondade de Deus, a sua fidelidade, mesmo antes de vermos a resposta. Senhor, eu oro por isso e já agradeço. Porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor responde.
Então, por confiar no seu cuidado, já agradeço de forma antecipada. De fato, irmãos, a gratidão muda a nossa perspectiva, porque nos tira do foco do problema e nos leva a focar no poder e no caráter de Deus. Porque estou a agradecer, porque Ele é poderoso, porque Ele é bondoso. Então eu coloco foco nisso. Eu orei, está em boas mãos. Eu já contei aqui para os irmãos a história de um pastor que estava a passar por um problema muito difícil, né, que tiraria o sono de qualquer pessoa. Mas o pastor dormia tranquilo. E alguém que sabia de todos os problemas, toda a carga sobre aquele pastor, disse: pastor, como você consegue dormir tranquilo? Não perdes o sono por causa disso? Ele: não. Mas como, pastor? Eu já entreguei a Deus. Está em boas mãos e Deus não dorme. Para que eu vou ficar acordado? Deus não dorme. Não dormirá o que guarda Israel, aquele que te guarda. Não dormirá. Então, irmãos, ao usarmos essas ferramentas, oração, súplica e ação de graças, ao usarmos essas ferramentas, ativamente estaremos a combater a preocupação. A preocupação. E qual é o resultado disso? É a promessa que temos no versículo 7, a paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando obedecemos ao comando, à ordem, ao mandamento de não vivermos ansiosos, e utilizamos as armas espirituais, oração, súplica, ação de graças, uma promessa extraordinária se cumpre. Consequentemente, Paulo afirma isto: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra grega para guardar é um termo militar que significa vigiar ou proteger como uma sentinela. É como se a paz de Deus fosse aqui um guarda, uma sentinela, guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, para que não entre a preocupação excessiva, a ansiedade. Isso nos dá uma imagem poderosa. A paz de Deus monta guarda na porta do nosso coração, das nossas emoções. E de nossa mente, nossos pensamentos, a impedir que a ansiedade e o medo invadam nosso ser. Essa paz não depende da ausência de problemas, por isso que Paulo diz: paz que excede todo entendimento. Há um hino que diz: paz na tormenta. Paz na tormenta. Está difícil, está complicado, o problema ainda existe, mas o meu coração está em paz. Eu vi lá a irmã Violante, na cama, já há anos naquela situação, mas ela cantou: essa paz que eu sinto em minha alma. Ela cantou lá com a gente. Que paz é essa? É paz que excede todo entendimento. Porque qualquer outra pessoa naquela situação estaria desesperada, a murmurar, a lamentar, a blasfemar. Então essa paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Cristo em nós. Como diz o salmista no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, irmãos, não era a ausência de vales sombrios que dava paz ao salmista, mas a presença de Deus com ele no vale. O convite de Deus é claro e libertador.
Ele nos chama para uma troca divina. Nós entregamos a Ele nossas preocupações, medos e incertezas por meio da oração, e Ele nos entrega a sua paz, que a mente humana não consegue compreender completamente. Portanto, não permitamos que a ansiedade domine a nossa vida. Escolha hoje fazer essa troca. Troque a preocupação pela oração, a ansiedade pela oração. Troca a tua preocupação pela oração e assim receba a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará tua alma, teu coração. Amém? Amém. Vamos louvar.